Galera, primeira área proibida. Vocês vão cair para trás. Caramba. Olha lá, ó. Olha lá. Deixa eu só ler aqui para vocês um comentário legal aqui, ó. Melhor ter segurança e ser cauteloso do que ter que lidar com prejuízo depois. Exatamente. Exatamente, meu querido. É disso que eu tô falando, tá? Blindagem máxima. E a primeira área tá lá embaixo, ó. Área interradicular mandibular anterior. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa área aí. Papel e caneta na mão, porque o slide é livre. Eu quero desenho no meu slide, eu não quero texto. Então, agora aqui, ó, o conteúdo sai desse que vos fala, tá? Se liga. Essa área interradicular, como o próprio nome diz, o mini implante precisa ficar entre as raízes dos dentes. Nessa região de sínfise, nessa região anterior, o espaço, e a literatura mostra isso, o espaço entre essas raízes é muito escasso. Ele é muito escasso. Tá? Então, qual a chance de você ter um espaço seguro de instalação entre incisivos ou, inclusive, entre canino e incisivo lateral? É muito pequeno. É muito pequeno. Tá? Agora, vamos entender, né? Poxa, mas eu preciso dessa área. Para que a gente usa essa área? Para que eu uso mini implantes nessa área? Duas coisas. Duas coisas. Para duas mecânicas diferentes, nós vamos usar mini implantes nessas áreas. Nós usaríamos mini implantes nessa área. Primeira delas, intrusão antero-inferior. E vamos lá, eu não vou entrar na biomecânica aqui. Quem quiser conhecer mais sobre biomecânica, aprofundar mais nos conhecimentos biomecânicos, cara, você precisa conhecer o treinamento Sniper. Você precisa, ele é a porta de entrada para a ortodontia de alta performance. Porque lá eu mostro muito sobre biomecânica. E quando você começa a querer fazer intrusão, seja no superior ou no inferior, com mini implantes aqui na frente, meu amigo, eu sinto muito, mas você não vai fazer intrusão, você vai fazer vestibularização. Vai fazer vestibularização, tá bom? E isso não é o tio que está falando aqui para vocês, não. É a física. O tio que falou isso, tá? O tio que fala isso são os tios da física, tá bom? Isaac Newton, daí para diante, tá legal? Então, gente, vou até abrir os comentários aqui que eu acho que tá tranquilo, não vai tampar tanta coisa importante do slide. Então, ponto número 1, intrusão antero-inferior. Poxa, então como é que eu vou fazer intrusão antero-inferior? Arco de intrusão, gente. Arco de intrusão. Ah, mas eu não quero envolver o meu molar, eu quero ancorar absoluto para não ter movimentação no molar. Ou então, o paciente não tem o molar aí dentro. Fechou, você já respondeu a pergunta. Mini implante na região posterior e o arco de intrusão fica dentro do mini implante. Acabou. Acabou. Ah, como que é isso? Me mostra. Depois você caça lá no meu Instagram que tem muito sobre isso. Na imersão eu vou mostrar sobre isso. Cola comigo. Eu não vou te decepcionar. Eu nunca decepciono. Cola comigo. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior. Então, cola comigo que de mini implante eu tô cascudo, hein? Tá bom? Então, gente, arcos de intrusão. E o arco de intrusão, além de você trabalhar com mini implantes numa área posterior, que é uma área segura, tá? Inclusive você pode trabalhar com áreas extraalveolares. Eu gosto de colocar buccal shelf, colocar o arco de intrusão no buccal shelf. Você consegue controlar a vestibularização. Como? Biomecânica, área 1, 2, 3, 4, 5 de intrusão. Então você trabalha as diferentes áreas de intrusão para você promover intrusão pura, intrusão com vestibularização, intrusão com pouca vestibularização, com muita vestibularização e até intrusão com lingualização e retração. Arco de 3 peças, beleza? Vou parar por aqui porque já senão eu vou fugir muito do assunto, vou viajar demais, mas uma coisa que eu quero que você entenda. Existe saída e recursos muito melhores para fazer intrusão aqui na frente do que colocar mini implante aqui e ir puxando, igual eu vou mostrar para vocês aqui esse caso que eu fiz assim. Olha lá, eu fiz assim. E aí, ó, Alice, o pai tá on. Olha aqui, ó. Valeu, Daniel, meu brother. Que legal ver você aqui, cara. Você é fera. Muito bom ter uma galera tão fera, tão cabeça, tão inteligente, tão top da ortodontia, né? Seguindo aí essa minha linha, essa minha filosofia, esse meu método, cara. Bom demais ter você aqui.
Galera, é o seguinte, olha só. Sabe o que é isso aí que eu tive que fazer? Não tinha espaço entre as raízes. Aí o mini implante teve que ficar embaixo das raízes, apical as raízes. E aí ele fica numa área aqui, ó, de fundo de vestíbulo. Não tem jeito de instalar nessa região, gente, porque a mucosa ela recobre o mini implante. Então olha lá o que tem que fazer. Tem que instalar o mini implante em campo aberto. Então você faz a incisão, rebate a musculatura, vai instalar direto no osso. Deixa um fio de amarrilho para fora, sutura. E aí você fica apoiando a força nesse fio de amarrilho. Cara, eu já fiz muito isso. Sacrifício demais para o paciente, porque é uma cirurgia para poder fazer a instalação. Depois tem uma nova cirurgia para poder remover, igual mini placa. Isso aí é igual mini placa. 2 cirurgias. Terrível, cara. Terrível para o paciente. Horrível para manter isso limpinho. Gente, tem formas melhores. Vamos evoluir. E biomecanicamente, é bizarro. Eu olho para isso e falo assim, pô, ainda bem que para esse paciente, biomecanicamente, a vestibularização era adequada. Porque se não fosse, eu não tinha recurso para controlar. Eu não tinha o que fazer. Se eu não quisesse vestibularização nesse caso, já era. Estava tudo errado. Tá bom? Por sorte, nesse caso, eu queria intruir com vestibularização. Que esses incisivos ali estavam lingualizados. Eu não colei bracte, vocês podem ver aí, porque tinha desgaste patológico enorme, nem dava para montar bracte. Então eu tive que botar esse segmento de fio, puxar, diminuir o overjet, né? diminuir o overbite, diminuir a mordida profunda para conseguir reanatomizar os dentes para depois colar os bractes. Caso bem tenso, caso bem difícil, tá? Então, gente, para fazer a intrusão anterior, aqui ó, a Ana Flávia até perguntou, para fazer a intrusão anterior, mini implante lá atrás, mini implante na posterior, beleza? Essa já valeu o ingresso. Valeu ou não valeu, galera? Vou ativar os comentários aqui, eu quero ver o que vocês acharam. E esse insight fez sentido para vocês? Cadê? Eu não estou vendo os coraçõezinhos aqui, eu acho que decepcionei. Criei uma expectativa muito grande, né? Eu falo que assim, ó, a felicidade, né? Ela é a realidade menos a expectativa, né? Então, a felicidade é a realidade menos a expectativa. Se você cria uma expectativa muito grande e a realidade não é tanto, né? A tua felicidade é baixa, né? Agora, se eu crio pouca expectativa, mas a realidade é muita, poxa, é muita felicidade, né? Então, talvez eu criei expectativa demais, mas vai por mim, essa área é proibida, independente da tua expectativa ou não. Essa área não é legal para isso, para intrusão anterior. E agora eu vou mostrar qual é a segunda, para que a gente usa essa. E aqui eu vou citar o professor Fernando Manhães, porque a segunda indicação para mini implantes nessa área anterior é barra Manhães, tá? Para interceptação da classe 3, para tratamento precoce da classe 3 com protocolo Manhães, né? Hirax híbrido, elástico de classe 3 na barra Manhães, com 2 mini implantes aqui. E aí você vai falar, caramba, como é que eu faço o protocolo Manhães? Não faço então? Faz que é muito bom. Faz que é muito bom. Só que agora, a evolução, olha o que eu estou falando. A gente não pode parar de estudar, está sempre evoluindo. Já tem a evolução, gente. Fernando Manhães e a Kika desenvolveram uma barra articulada que usa mini implantes aonde? Entre canino e pré. Então agora você pode usar a barra Manhães com mini implantes entre canino e pré. Perfeito. É área segura. É área segura. Não precisa colocar mais entre incisivos, não precisa colocar entre canino e incisivo lateral. Ai, mas e se o paciente tiver espaço? Perfeito, aí pode. Aí pode. Para isso, para barra Manhães. Porque para intrusão não. Primeiro que você vai vestibularizar pra caramba. E segundo, porque quando você intrui, você vai aproximando a raiz do mini implante. Aí você vai perder o mini implante ou vai reabsorver a raiz. Das duas, uma. Tá bom? Então, muita informação, né? Eu acelero na curva mesmo. É muita informação. Então, olha aí, ó, o professor Fernando Manhães está com a gente até agora. Ainda bem que eu não falei mal dele, senão a orelhinha ia queimar aqui do professor que vos fala. É isso aí, meu brother. Fernando Manhães, fera, monstro, desenvolveu a barra articulada. Então, com a barra articulada, você pode usar uma área mais segura. Ah, mas e se o meu paciente tiver uma área boa, tranquila, segura, entre lateral e canino? Perfeito, pode. Mas saiba que entre canino e premolar
de uma maneira geral, é mais seguro. Então, pense nisso. Área anterior, no meu método, está descartado. Ah, mas já vejo tanta gente usando, tudo bem. Fala igual sua mãe falava pra você quando era pequeno. Né? Minha mãe, pelo menos, falava sempre para mim, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, se você está me seguindo, você vai seguir o que eu falo. Você vai seguir o que eu faço. E eu já te expliquei o porquê. Né? Hoje a gente estava na especialização lá, aí falou assim, mas no outro curso que eu fiz o professor mandava fazer isso. Eu falei, tá, mas por que ele mandava? Eu não sei, ele só mandava fazer isso. Eu falei, você não perguntou o porquê? Então, assim, eu gosto de explicar os porquês. E aí eu já defendi de todos os jeitos, de todas as maneiras possíveis, o porquê essa área interradicular mandibular anterior, no meu método, é uma área proibida. Blindagem máxima. Blindagem máxima, galera, beleza? Cara, o que eu estou entregando para vocês é um conteúdo que, se bobear, você não encontra em curso pago, tá bom? Então, dê valor, coraçãozinho pro amigo aqui, fazer uma carícia no ego. Vamos embora, deixa eu ver pergunta aqui, que tem pergunta aqui, ó. Ih, caramba, 2 perguntas gigantes, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui da Marcele. Oi, Marcele, beleza? Se o paciente tiver overjet justo, ainda assim ocorre vestibularização dos inferiores e pode até cruzar a mordida. Cuidado. Pode até cruzar a mordida. Vamos ver o próximo aqui. Lu Amaral. Se você vai intruir é porque estava corrigindo curva. Não existe corrigir curva sem vestibularização. Depende. Na ortodontia, nunca tem nunca e nunca tem sempre. Entendeu? Fui confuso? Eu tenho caso na minha linha do tempo, na feed lá, né, em que o paciente tinha uma mordida profunda, uma curva de espia acentuada e os dentes vestibularizados na tábua óssea. Extrusão dos incisivos com vestibularização. Amigo, alô? Não existe o nunca. Cada caso é um caso diferente. Se não existisse, para que Burston desenvolveria as áreas de intrusão sem vestibularização? Se existe ferramenta para intruir sem vestibularização, é porque eu acho que existe essa terapia, hein? Acho que não fui eu que inventei, não. Então, fica a dica, meu brother. Vamos que vamos para cima. Então, podem ter casos sim, tá? Podem existir casos que a gente não quer vestibularização, tá bom? E não são poucos. Vamos ficar atentos a isso aí, porque a vestibularização ela nem sempre é bem-vinda, porque a intrusão, muitas das vezes, ela pode ser desejada de maneira real, inteira, intrusão, sem vestibularização e às vezes até com retração, às vezes até com lingualização, tá bom? Então depende do caso, tá? Tem casos no meu feed que eu já mostrei essa mecânica, mostrei casos assim, tá? No arco superior, Samantha, mesma recomendação, tá bom? E eu fiz uma live mostrando essas 5 áreas de intrusão, tá, da biomecânica, que eu mostro no método Sniper também. Então, se vocês caçarem, vocês vão achar quase um livro de ortodontia no Instagram. Na minha época não tinha isso, né? Hoje está tão fácil estudar, só não estuda quem não quer mesmo. Parabéns para vocês que estão aqui, que estão estudando. É isso aí, galera. Muito bom estar com vocês aqui. E vamos que vamos, tá? Mas ó, só continuando aqui do Lu Amaral. Cara, eu acho que se a gente fosse colocar ali, a maioria dos casos, né, cabe vestibularização. Mas muitos casos a gente não quer vestibularização, tá bom? Muitos dos casos a gente acaba não querendo, beleza?